A lição de hoje é a lição de número 13, falando sobre a morte, a crucificação e a ressurreição. Ou seja, é o caminho final, do estudo do livro de Mateus, que a gente teve a oportunidade de estar estudando durante esse trimestre. E a lição que a gente recebeu do Senhor durante esse trimestre, através da instrumentalidade da autora, a irmã Nancy Duzilek, que foi a autora desse trimestre, e também a participação dos professores que estiveram conosco aqui durante esse trimestre. A gente fica feliz por isso também, a vida de cada um que se empenhou em participar, como o irmão Mike sempre tem destacado, e sempre tem gente nova, e a gente fica feliz por isso. Então, todo esse conjunto de participação é motivo de gratidão a Deus. E hoje, a gente está fazendo o encerramento do trimestre, lembrando que o estudo do livro de Mateus demonstra para nós a posição do reino eterno de Jesus na vida dos crentes, ou na vida dos salvos. O objetivo geral do estudo do livro de Mateus. Sempre no início do trimestre há um tema introdutório em que algum colega pastor, algum escritor faz ali uma exposição do livro, e o pastor Davi, que fez a exposição introdutória desse trimestre, ele faz um destaque muito interessante, que Mateus precisa ser entendido como o evangelho judaico por excelência. Porque Mateus tinha exatamente o objetivo de levar os judeus a compreender a posição da nação diante do projeto do Senhor. Mas ele diz que também o livro de Mateus precisa ser entendido assim: a relação você e o reino, qual é a nossa relação com o reino de Deus, o reino de Deus na sociedade, o exercício da fé no entendimento do reino, e o reino é para o crente hoje. Ou seja, de que maneira eu e você, nós estamos inseridos no reino hoje. Mateus está dividido entre o nascimento, com antes um pouco aquela genealogia de Jesus, o nascimento, a sua infância, a sua descendência real, por ser ele filho de Davi, a descendência de Davi. Tem um prelúdio do ministério de Jesus, ou seja, uma introdução do ministério de Jesus, ou do Messias. E depois o destaque de vários momentos, no Sermão do Monte, por exemplo, falando da justiça do reino, da proclamação do reino, do ministério do reino, os feitos poderosos de Cristo, que é o Cristo do reino, fala da crise deste reino. E Jesus e seus discípulos, então, agora estão sendo observados no livro de Mateus como os pregadores e mestres deste reino. Os milagres que Jesus fez, mas esses milagres para estabelecer o entendimento de que ele era o Messias do Senhor presente, e os cenários que podemos perceber nos estudos do livro de Mateus, esses que já podemos destacar, como o Sermão do Monte, trazendo ensinos para a nossa vida cristã, as profecias de Jesus a respeito do fim do tempo. Esses dois destaques, eu acho como muito interessante no estudo de Mateus. As lições do Sermão do Monte e os ensinos proféticos de Jesus, que foi a lição passada, por exemplo, quanto ao fim. E, ao mesmo tempo, alerta quanto à vigilância, e o preparo,
o encorajamento da igreja do Senhor Jesus para que possa dar testemunho da fé até que Jesus venha. Portanto, a lição de número 13, a morte e a ressurreição de Jesus, Mateus 26 a 28. São esses os capítulos que nós vamos estar focando hoje. Dei uma panorâmica de todo o estudo que nós pudemos perceber durante esse trimestre, e agora sim nós vamos entrar nos capítulos de hoje, que são os capítulos 26 a 28. O texto chamado texto de ouro, texto de destaque, é o texto de Mateus 27, capítulo de número 22, mas eu incluí também o capítulo 28, versos 5 e 6. Mas na revista aí, na literatura, é 27 e 22. O 27 e 22 disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Agora os versículos que estão lá, 5 e 6, do 28. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. O primeiro texto, de 27, 22, foi o momento em que os judeus estavam reunidos e escolheram crucificá-lo. E o segundo texto, 28, versos 5 e 6, o momento da ressurreição e a revelação da ressurreição às mulheres que estavam indo ao sepulcro. Nós encontramos, irmãos, a lição de hoje, a lição de número 13, com um objetivo geral e dois, pelo menos, objetivos específicos. O geral, ele diz que é preciso compreender que Jesus deu a vida voluntariamente pela salvação da humanidade. Ele não veio apenas para cumprir as profecias da sua morte e da sua ressurreição, mas ele veio voluntariamente, não simplesmente cumpriu a profecia, mas de uma forma voluntária. E os específicos nos diz que o testemunho sobre Jesus às outras pessoas é um objetivo da lição de hoje. E frases que expressam esperança para a vida eterna, por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, no texto, precisam ser identificadas para nós, ou seja, a nossa esperança da vida eterna, porquanto o Senhor Jesus também ressurgiu dos mortos. Qual é o evento principal agora no capítulo 26? Você pode abrir o capítulo 26, vai acompanhando. O evento principal do capítulo 26 são os eventos do ministério de Jesus antes da crucificação. Capítulo 26 mostra para nós quais são os eventos acontecidos antes da crucificação. O evento-chave é a celebração da Páscoa, né, irmãos? Quando Jesus, então, junto com seus discípulos, estão reunidos para celebrar a Páscoa. A celebração da Páscoa era um costume judeu, desde os dias de Moisés. Então, não foi nada de uma hora para outra, já era um costume. E Jesus, então, junto com seus discípulos, se preparam para a celebração da Páscoa. E nesta celebração da Páscoa, alguns episódios, alguns cenários acontecem ali. O primeiro grande cenário acontecido ali é o momento em que Jesus ensina aos seus discípulos a respeito da humildade, do quebrantamento, do servir ao Senhor, o líder servo, na cerimônia do lava-pés, em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, dando uma lição de um líder servo. Ele veio para servir e não para ser servido. Então, esta colocação muito interessante que Mateus
não destaca muito bem, mas os outros evangelhos destacam, né? Aquele momento ali em que estavam reunidos para a cerimônia de que Jesus lava os pés dos discípulos. E aparece também nesse momento do capítulo 26, uma mulher que vem e vai ungir os pés de Jesus, né, com alabastro. Alabastro era um precioso perfume e que deu margem para uma discussão ali naquele momento por causa do valor daquele perfume. E Jesus destaca a atitude daquela mulher como uma atitude de humildade, não é? E aparece também no capítulo 26, que já tinha sido indicado durante a celebração da Páscoa, aparece o quê? A indicação de quem seria o traidor. Não é? De quem seria o traidor. Quando Jesus disse, um de vós há de trair, eles ficaram como que atônitos ali, como que a se perguntar, quem sou eu? Né? E ficaram preocupados com isso. E Jesus então indica quem é o traidor, dizendo que Judas seria aquele que iria traí-lo. E também Jesus alerta Pedro a respeito da negação que ele faria mais adiante. Então percebe que nada dos eventos acontecidos posterior a isto estava como que desavisado. Mas talvez pelo envolvimento emocional de cada um dos discípulos, eles acabaram praticando aquilo que Jesus alertou, sem perceber talvez que teriam sido avisados. O fato de terem sido avisados dá-nos a entender que havia tempo ainda de se arrepender. Mas não se arrependeram, né? De fazê-lo. Depois a gente vai destacar outro fato. Não se arrependeram de fazê-lo. Mas tanto a traição de Judas como a negação de Pedro, já estava aqui o aviso de Jesus. Então quais são as considerações principais aqui do capítulo 26? Que Jesus é preso como um fora da lei, como um bandido, versos 47 a 46 aí do capítulo 26. Pode observar aí, lendo na sua Bíblia. Jesus é preso como um qualquer. E pior ainda, preso sem acusações, né? Consistentes, de provas consistentes, provas que foram falsificadas até mesmo. Né? Então Jesus é preso nestas condições. Outra coisa interessante que a gente destaca aqui, consideração desse capítulo 26, é que no momento em que Jesus é preso, ele não reage negativamente. Versos 53 a 56. Ele não reage. Por que ele não reagiu? Primeiro, porque ele estava ali na condição de preso. Segundo, porque ele entendia que a vontade do Pai, naturalmente, estava acontecendo, né, por condições daquilo que era a vontade do Pai. Tanto que lá, logo depois da Páscoa, Jesus está lá no Getsêmani e ora, né, ao Senhor, pedindo do Senhor direção. E todos os discípulos deixam e fogem, né, versículo 56. Por que os discípulos tiveram essa reação de fugir naquele momento tão crítico? Acho que se cada um de nós for refletir essa atitude dos discípulos, ficaram com medo, assustados, faltou fé. Então, são respostas que a gente traz ou busca em relação a esse comportamento dos discípulos depois de estarem com o mestre 3 anos, né, praticamente, ouvindo e alertados por Jesus que tudo aquilo ia acontecer. Não é? Então, qual é a verdade de Mateus 26 para as nossas vidas? Quando eu leio o versículo 20 e o verso 21, ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, ele disse, em verdade vos digo, que um de vocês vai me trair. Não é? Imagine você sentado ali, naquela mesa com os discípulos, que iria pensando, quem seria? Será que seria eu? E será que em alguns momentos nossas atitudes não são atitudes assim realmente de
interrogações. Será que o que eu estou fazendo? Né? Pedro era uma pessoa impulsiva, você sabe disso, né? Toda a história de Pedro, depois mesmo, quando ele vai se tornar efetivamente no exercício do apostolado, nós vamos ver Pedro agindo em alguns momentos de forma impulsiva. E ele então fala algo sem querer, talvez assim, por imediato, né? Sentindo o desejo de voltar atrás e desfazer o que falou. Senhor, vai me negar? Não, não, Senhor, eu não faria isto. Vai sim. E você, que experiência semelhante você conhece ou por acaso teve, né, de que falou alguma coisa e que percebeu que aquilo não era para ser dito e se arrependeu? Essa experiência acrescenta algo às nossas vidas? Este momento de Jesus? Então, este é o enredo do capítulo de número 26, em que Jesus está reunido com os discípulos e alertando-os de tudo que iria acontecer, que eles iriam abandoná-lo, que eles iriam dispersar, né? De tudo que ia acontecer, que Judas ia traí-lo, que Pedro ia negá-lo. Então, nada disso ficou descoberto, eles foram avisados. O que a gente pode entender no capítulo 26 hoje? Que a palavra de Deus nos alerta quanto ao nosso comportamento. Essa é a aplicação que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem Jesus aqui fisicamente falando comigo, nem com você, mas temos Jesus por meio do Espírito Santo e a palavra alertando as nossas vidas, algo que possa acontecer comigo e com você, e que às vezes a palavra de Deus nos alerta e a gente sabe que fomos alertados, e às vezes desapercebidamente ou entendendo, cometemos erros. Então, acho que é uma prática muito interessante aqui do capítulo 26. Então, os irmãos que leram o capítulo 26, gostariam de falar alguma coisa sobre esse momento? Da relação de Jesus com os discípulos ali? É só levantar a mão que a irmã Derli está com o microfone aqui. Alguém vai levantar a mão, quer falar alguma coisa sobre o capítulo 26? 26, por enquanto, tá? Se não, vamos prosseguir. Deixa eu ver se tem alguém em casa fazendo alguma colocação a respeito. Acho que não. Por enquanto o pessoal está aqui cumprimentando, né? Michele, Eliane Dutra, Elaine Dutra, Miqueias, Shirley Alves, o pessoal só está cumprimentando. Tá ok, gente, bom dia, bom dia. É a turma que está nos cumprimentando aqui. Mas ninguém ainda participando efetivamente com nenhuma pergunta ou colocação. Tá bom. Então vamos agora então ao capítulo 27. São os eventos finais antes da crucificação. Percebe que tudo que Jesus tinha alertado no capítulo 26 começa agora a acontecer. Na narrativa do capítulo 27. Mateus está narrando aquilo que Jesus tinha dito que aconteceria e que agora começa efetivamente a acontecer. Qual é o evento-chave aqui do capítulo 27? O remorso de Judas durante o julgamento, a condenação, a crucificação e o sepultamento de Jesus. São os eventos chaves aqui do capítulo 27. Percebe que aqui aparece a figura de Judas aparentemente arrependido. Aparentemente arrependido. Mas profundamente, com sentimento de remorso. Então, quais são as considerações importantes aqui do capítulo de número 27? Jesus está diante de Caifás. Preso agora, diante de Caifás. Jesus é julgado por Pilatos, que era o governador romano, representante de Roma, diante dos judeus. Evento aqui interessante. Outro evento principal é que durante o julgamento, Pilatos se exime da culpa lavando as mãos. Dizendo, não me comprometa. É uma palavra nossa hoje, né?
Não me comprometa. Eu te avisei, você quer fazer, não me comprometa. Pilatos então transfere a responsabilidade para o povo. E assim Jesus é conduzido ao Calvário. São eventos principais aqui do capítulo de número 27. E Jesus clama por ajuda, né, de Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento do clamor do Senhor Jesus, o que a gente percebe ali presente? O acontecimento profético de Isaías 53, principalmente, em que ele está tomando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. Então, nessa hora, Jesus sente todo o peso do pecado da humanidade sobre si. Quando eu olho lá em João 17, que Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, ele não está fazendo a sua oração pelos seus discípulos apenas por aqueles que estavam ali. Ele também fala na sua oração. Eu já tenho dito que eu fico muito emocionado e assim, impactado pela oração de Jesus, porque ele diz: oro também por aqueles que hão de crer em mim. Ora, se ele está orando por aqueles que hão de crer nele, está falando do futuro, não é? Daqueles que hão de crer nele no futuro. Significa que aqueles que crerão nele, a linguagem dele naquele momento, no futuro, tinham seus pecados. E o pecado dessa gente estava sobre ele. E também o pecado dos que rejeitaram. Estava tudo sobre ele. Haveriam aqueles que iriam crer, como haveriam aqueles que iriam rejeitar. Então, nessa hora, ele sente o peso do pecado de todos. E é quando então Jesus expira. E toda a terra treme. Tudo isso está aí no capítulo de número 27. O véu do templo se rasga. Percebe aqui, ó, do alto para baixo. Não foi por acaso. Há um símbolo disto aí, há um significado. A vitória vem de Deus, de cima para nós. Segundo aí o versículo 51. Segundo os entendimentos, aquele momento ali, era impossível aquilo acontecer. Era impossível alguém rasgar aquele véu do alto, alguém humanamente, do alto para baixo, devido até à composição daquele material. Possivelmente alguém com alguma ferramenta rasgaria de baixo para cima, mas do alto para baixo, até porque era muito alto, então significando a ação da vitória que vem de cima, vem de Deus. Versículo 51. Que iria acontecer depois, né? E no texto de Hebreus, que vai corroborar com este acontecimento, capítulo 6, verso 19, e capítulo 10, verso 19, narra o símbolo da grande verdade, que pelo sacrifício de Jesus, todos os pecados são perdoados pelo Senhor, e todos os pecadores têm acesso ao Senhor. O fato do véu se rasgar é porque havia a prática do sumo sacerdote, de por trás do véu, rogar em favor do pecado de toda a humanidade. E agora, com o rasgar do véu, toda a humanidade tem acesso ao Senhor. Então, este é um significado muito interessante que Hebreus corrobora com o acontecimento, o escritor aos Hebreus. Olha o que está escrito: ao qual temos como âncora da alma, Hebreus 6,19, seguro e firme, e que penetra até no interior do véu. Cristo é aquele que abre o caminho para que nós possamos adentrar a presença do Senhor. No capítulo 10, verso 19 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, por meio de quê? Do sangue de Jesus. Então, o fato do véu traz para nós exatamente esta memória, né? De que o sacrifício de Cristo abre os caminhos para que todos possam ir diante do Senhor. O versículo de número 23, do capítulo 27, Pilatos, está naquele momento de interrogatório com o Senhor Jesus,
E ele começa a perguntar assim: mas que mal ele fez? Pilatos já percebia que ele não era ninguém que traria nenhuma dificuldade, né? Não era uma pessoa que corresponderia com a necessidade de ser sacrificado ou julgado naquele momento, mas fez esta pergunta. Se eu ou você, né, fôssemos testemunha ocular desta pergunta, o que nós teríamos que responder em defesa de Jesus? Uma pergunta para a gente refletir. Mas ali naquele momento ninguém quis responder nada a não ser acusar. A não ser acusar a Cristo, inclusive como alguém que tenha blasfemado, por dizer que era filho de Deus. Ok? Então, naquele momento ninguém quis dizer isso. Que ele era o Deus, filho de Deus. Não, ao contrário. Ele teria blasfemado por dizer que era filho de Deus. Então esse é o cenário do capítulo 27, o julgamento de Jesus. Então vamos ao capítulo 28. Voltando, pode ficar aí no capítulo 28. Voltando ao capítulo 27, vocês viram que Jesus foi crucificado, manteve-se ali na cruz, né? José de Arimateia vai tomar o corpo de Jesus, isto ainda está lá no 27, vai tomar o corpo de Jesus, ou no início do 28, né? Vai tomar o corpo de Jesus e vai levá-lo para o sepulcro novinho, né? Que nunca tinha sido usado ainda. Vai ser colocado lá, Jesus está lá. E cada um vai para a sua casa. Os discípulos permaneceram no seu esconderijo lá, com medo de tudo que estava acontecendo, estão lá. Então, o assunto principal do capítulo 28 é ressurreição. O capítulo 27 é a condenação, né, e a crucificação. E o capítulo 28, o assunto principal é Jesus ressurreto. A palavra-chave, então, aqui do capítulo 28, irmãos, é vitória. Ou seja, a vitória vem do Senhor para nossas vidas, por meio de Jesus. Então, essa é a palavra-chave do capítulo 28. Algumas considerações interessantes aqui no capítulo 28, portanto. Jesus está no sepulcro, o sepulcro está selado. Os irmãos já devem se lembrar que havia por parte dos principais sacerdotes, quem leu os 3 capítulos durante a semana, né? Porque as lições diárias foram durante os 3 capítulos, 26, 27 e 28, você vai perceber que os principais dos sacerdotes, ou os príncipes dos sacerdotes, conforme a sua versão estiver dita aí, né? Algumas dizem principais, desconfiaram, eles sabiam que isso, né? Mas desconfiaram que os discípulos poderiam roubar. E quando eles vão dizer isso, na realidade eles confiaram por uma primícia errada, porque eles mesmos disseram assim: olha, ele andou dizendo que ao 3º dia ele ressuscitaria. Então eles também sabiam. Mas os discípulos poderão roubar o corpo de Jesus e sair por aí dizendo que ele ressuscitou. Então, por favor, coloca guardas lá na porta. E não coloca só guarda não, sela a pedra. Coloca selo, amarra aquela pedra. A pedra foi amarrada e o selo imperial, né, de Roma foi colocado ali. Os guardas foram colocados ali também. Mas quando aconteceu a ressurreição do Senhor Jesus, o selo foi rompido, a pedra foi removida, né, e os soldados estavam ali como que atônitos. E depois disseram que estava dormindo, para poder se eximir da culpa, né, porque senão eles seriam sacrificados. E os principais dos sacerdotes compraram o silêncio dos guardas, ou a mentira dos guardas, dizendo concordar com os principais sacerdotes que os discípulos tinham roubado o corpo. E diz o texto que isto se dizia ainda por muito tempo entre o povo na Judéia. Então, as considerações interessantes aqui, que a pedra ela não foi removida para Jesus sair. Jesus não precisava que a pedra se removesse, tá? Seria interessante perceber que a pedra foi removida
para que as pessoas pudessem visualizar o sepulcro vazio. Tanto que Jesus mais tarde vai entrar num recinto sem que a porta estivesse aberta. A pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e ver que Jesus não estava lá. Olha que coisa interessante. Jesus não precisava que a pedra fosse tirada, porque ele sairia dali com aquela pedra selada do jeito que estivesse ali. Mas ela foi rompida e retirada do lugar para que nós, com os nossos olhos que são limitados, e muitas vezes a fé também é limitada, né? Não temos plena condições de perceber a verdade, que pudéssemos perceber com os nossos olhos, não nós, mas aqueles que foram testemunhas e que hoje cremos, não só por eles, mas porque a palavra do Senhor veio para que a gente cresce nisso, que Jesus tinha ressuscitado. Então, isso é interessante. Uma outra coisa interessante, outro fato interessante aqui no capítulo 28. Aí, quem eram os discípulos direto de Jesus, dos 12? No caso aqui, já não tinha Judas, estava só os 11. Quem eram? Eram do sexo masculino, que se dispersaram. Mas as mulheres que eram discípulas seguidoras, não as escolhidas, aqui nesse caso, tá, irmãos? Não confundam aí o escolhido para a salvação, vocês são, nós somos. Nesse caso aqui, não estavam entre as 12 apontadas e escolhidas, chamadas, mas eram discípulas seguidoras do Senhor Jesus. A autora dá esse destaque aqui, na lição de número 13, que aquelas mulheres são as últimas a deixarem o Calvário e as primeiras a chegar no sepulcro, a primeira a chegar ao túmulo. Ou seja, elas levaram as especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus, como era costume. E Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E Jesus agora vai ao encontro delas e diz, versículo 10 do capítulo 28, não temas, ide dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia. Primeiro elas encontraram um anjo do Senhor que estava lá, e disse, vocês vieram aqui buscar, ver, mas olha, ele não está mais aqui. Aí que entra aquela questão de que entraram, viram o lençol, o lenço, etc., e realmente não estava. E depois então o próprio Jesus aparece para elas, primeiramente. Conversa com elas e diz a elas, olha, estou vivo. Ide dizei a meus irmãos, diga para eles, olha, eu já tinha dito para eles, percebe? Eles permaneceram por ali, nem se lembravam disso, que Jesus disse que eles deveriam depois ir para a Galileia. Como eu disse para eles que sigam para a Galileia. E esse encontro foi marcado pela ordem máxima do ide e fazei discípulos. Mateus, ele não se prende àquela questão de Tomé, né? Ele não se prende, porque Mateus se prende mais aos mandamentos, os imperativos do Senhor, do ide, fazei. Tá. Então não se prende a Tomé, por isso que ele já fala 11 aqui. Né? Mas outros evangelhos de Marcos, talvez, Lucas, né? Vai se prender aquele momento, em 2 momentos em que estavam os 10, depois Tomé, que vocês já conhecem. Mas aqui o destaque é o momento em que ele aparece agora aos 11, né? Que estavam reunidos, e foi marcado ali a ordem máxima do cristianismo, versículo 19 e 20, do capítulo de número 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Olha, percebe? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é apenas ensinado, ordenado. A função dos discípulos era ir e procurar realmente fazer discípulos, ou seja, reunir pessoas, pregar o evangelho para que novas pessoas fossem acrescidas ao reino do Senhor, à casa do Senhor. Bom, quais são as verdades partilhadas aqui no capítulo 28? Primeira verdade, que as mulheres foram surpreendidas com a pedra fora do lugar e um anjo assentado ali.
Por que que elas, enquanto elas caminhavam, elas estavam preocupadas com o quê? Quem é que vai remover a pedra? Voltando lá, como o irmão Cid falou, do episódio de Lázaro, o Senhor que mandou que a pedra fosse removida. Ele também tinha o poder para retirar a pedra, mas ele mandou que ela fosse removida. Aqui, ao contrário, a pedra foi removida pelo ato de intervenção do Senhor mesmo. Não foi por um soldado, embora elas estivessem preocupadas. Deve ter lembrado, bom, deve ter 2 soldados lá, deve ter alguém lá, já que eles não quiseram vir com a gente, os homens, estão lá com medinho lá, mas a gente vai, alguém vai ajudar a gente a remover aquela pedra. Mulher é corajosa, rapaz. Você pensa o quê? Ou se for o caso, a gente junta nós. Eram algumas, não era apenas uma. Mas quando chegaram, a surpresa é que aquela pedra já estava removida e alguém estava sentado ali e dizendo para elas a verdade, que sentado sobre elas, lhes informam que Jesus não estava mais ali. Jesus estava vivo. A pergunta é, como você reage diante dessa cena? Coloque-se no lugar daquelas mulheres. No lugar, se você colocar no lugar dela, vocês vão crer. Se você se colocar no lugar dos discípulos, você não crerá. Porque quando elas voltaram e disseram, eles não acreditaram enquanto não viram. Por isso Jesus, depois, em relação a Tomé, vai dizer o quê? Bem-aventurados que não viram e creram. Estava se referindo a nós. Cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador é missionário da fé. Foi o que aquelas mulheres fizeram. Elas voltaram crendo naquilo que viram, naquilo que Jesus disse, e foram levar as boas novas, a mensagem, as boas novas para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E todo o testemunho da igreja precisa convergir para o Cristo que vive, para o Cristo que venceu a morte. Nós não pregamos um Cristo morto, nós pregamos um Cristo vivo. Mas há ainda aqueles que não creem, como disse a irmã Leani. Mas nós somos testemunhas daquele que está vivo. E o que você tem feito para testemunhar sobre este Jesus às outras pessoas? São respostas que cada um de nós precisa dar, não é? Quais são as virtudes aqui que a gente precisa aprender e aplicar? Que a nossa esperança, a esperança que precisamos ter da vida eterna, por meio da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, a nossa esperança está no fato de que Jesus morreu, mas ressuscitou. E a outra verdade, outra virtude aqui que a gente precisa aprender é a figura das mulheres aqui, que devemos partilhar com as pessoas a nossa fé. E usar todo meio de comunicação, para compartilhar tudo o que cremos e tudo o que aceitamos a respeito da verdade da ressurreição e vida de Jesus para as nossas vidas, para serem aplicados a nós. Então Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo, capítulo 26, alerta os seus discípulos de tudo que ia acontecer. Capítulo 27, ele é julgado, condenado, ele é preso, julgado, condenado e morto. Capítulo 27, o sepulcro fica vazio, para a garantia da nossa vida. Se Jesus apenas tivesse morrido, não teria sentido algum, irmãos. Mas o fato dele ter ressurgido, ele é a garantia da nossa vida eterna. Paulo diz que ele é a primícia daqueles que ressurgem da morte. E a garantia também da nossa ressurreição no futuro, quando ele voltar, para que a igreja do Senhor possa estar com ele. Irmãos, assim a gente encerra o estudo do livro de Mateus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que a gente possa